Fala galera, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Está começando o Nexialista, o podcast que descomplica a IA de maneira simples e bem-humorada. Eu sou Rafael Zarvos e dividindo a pancada do Nexialista, aquela minha querida amiga, aquela que já virou a musa da inteligência artificial, Nex. Tudo bem, Nex? Oi, Rafa. Tudo ótimo por aqui, animada como sempre. E olá para todo mundo que está ouvindo a gente. Sejam super bem-vindos a mais um episódio do Nexialista, esse podcast onde a inteligência artificial encontra o bom humor e a vida real. Já aproveita para seguir a gente, ativar o sininho, compartilhar com os amigos e deixar aquele comentário maneiro, porque hoje o papo está afiado e vem com pitadas de amor, filosofia, ferramentas incríveis e, claro, aquele toque maroto que só essa bancada aqui sabe dar. Agora é contigo, Rafael. O que a gente vai aprontar hoje? Maroto, né? Você sempre me surpreendendo, Nex. Mas a gente hoje, além de Breaknex, além da gente ter dicas de amor, filosofia e ferramentas, eu vou falar um pouco também para vocês como expandir a memória da inteligência artificial, GPT, DeepSeek, através do RAG, que é uma técnica que a gente tem justamente para poder expandir essa memória, né, de maneira que a gente não use só aquilo que eles foram treinados quando da sua criação. Rafael, você disse RAG. Achei que o episódio era sobre inteligência artificial, mas agora tô achando que é RAG. Já tava aqui me preparando para soltar um One Love com sotaque digital. Mas se não for Bob Marley, manda ver que eu tô curiosa para ver como você vai explicar essa função poderosa da AI. E se precisar, eu entro no passinho com você. E é dessa vibe positiva ao som de Bob Marley, interpretado pela nossa querida Nex, que a gente inicia o Nexialista logo após a vinheta. Fala galera, já estamos de volta. E no bate-papo simples e descomplicado de hoje, eu vou falar um pouco sobre RAG, e não é REG, tá ouvindo, Nex? Afinal de contas, ela já começou nessa vibe positiva aqui do Nexialista, não é mesmo? Mas então, o que seria o RAG, ou Retrieval Augmented Generation, na inteligência artificial? É uma técnica que a gente tem para poder aumentar, para poder expandir o conhecimento, tá? Um conhecimento específico, além daquele conhecimento que a inteligência artificial, esses modelos de LLM, já possui. Lembrando que esses modelos, eles são treinados, né, com bilhões de parâmetros, fazendo uso de informações da internet. Portanto, se você pretende usá-lo para um trabalho específico, por exemplo, como um assistente jurídico, como um assistente médico, enfim, quando você cria o que a gente chama das personas, é muito importante você expandir o conhecimento ou fazer com que ele adquira um conhecimento específico com fontes de conhecimentos relacionados a esse tema, né? Então, o bate-papo de hoje é justamente para explicar um pouco o que é o RAG e como é que a gente pode fazer essa expansão da memória dele, por exemplo, no ChatGPT, né? Então, como é que vai funcionar o RAG? A gente vai fazer a indexação e preparação da coleta de dados. O que significa isso? A gente vai pegar aquela fonte de conhecimento que a gente tem, como, por exemplo, textos, PDFs, você mesmo pode escrever e depois você cria um documento, né, onde você vai anexar esse conhecimento na base de dados, vamos dizer assim, do ChatGPT, né? Você, então, uma vez que faz essa anexação, que você anexa essa base de conhecimentos, você, então, pode começar a fazer usos desse novo conhecimento fazendo perguntas. Então, sempre que você fizer uma pergunta relacionada a um determinado assunto que ele tenha adquirido essa informação, ele vai usar também esta base de dados como fonte daquela resposta, né? Então, a gente vê aqui a recuperação da informação. Quando uma consulta é feita, o sistema ele busca o trecho relevante nesse banco de dados com base na similaridade. É lógico que aí entra toda uma questão de vetor, né? Que a gente não vai falar aqui, porque senão a gente vai fugir ao propósito, que é simplificar e não complicar. E aí o modelo, então, ele vai recuperar esse trecho.
É como se a gente estivesse fazendo uma busca num PDF e a gente olhasse ali, localizasse ali aquele trecho que a gente está querendo para formatar a nossa resposta. Logo após ele, então, encontrar esse trecho, ele vai gerar a resposta. O modelo de linguagem ele recebe o prompt original enriquecido com esses trechos recuperados. E aí, quais são as aplicações práticas? É o que eu falei logo no início. Você, por exemplo, assistente de perguntas e respostas. Eu estou criando um produto de agente de IA para uma determinada organização e esse agente de IA vai servir de suporte para os funcionários que estão na linha de frente, vamos dizer assim, para as assistentes sociais que estão fazendo atendimento aos assistidos dessa organização e para quando surgir uma dúvida, porque eles têm N protocolos sobre como proceder, né, sobre como agir naquela situação, quais são as recomendações para determinados assuntos, e aí então a gente está criando esse agente de IA que vai servir de suporte. Agora, como é que eu estou criando esse IA? São temas específicos, são protocolos específicos dessa organização. Portanto, a gente está pegando toda a base de conhecimento, de protocolos, de condutas que eles adotaram, e a gente está treinando esse agente de IA, né, essa assistente, com essas informações. E aí, uma dica também é porque o que acontece? É como se fosse um funcionário, né, que você vai ter que treinar, só que com uma capacidade infinitamente maior de absorção do conhecimento. Mas não deixa de ser uma pessoa, ou no caso, uma inteligência artificial que você precisa treinar, né? Então você vai treinando, vai fazendo perguntas, ela vai respondendo, e à medida que ela responde, se você perceber que a resposta não está certa ou não é de maneira suficiente, a gente então pega essas respostas, a gente vai criar um novo documento, como se fosse um FAQ, e aí com isso a gente formula a pergunta, escreve a pergunta e escreve a resposta que seria correta, a mais adequada. E em seguida a gente vai retroalimentar a nossa agente com essas informações. Então, essa é uma maneira, também uma técnica que a gente tem de continuar expandindo e a cada vez mais, usando o RAG, melhorar o agente de IA, por exemplo, né? A gente pode usar também como assistente jurídico e médico, né? A gente cria um assistente e ali a gente vai preencher com conteúdos justamente relacionados àquele tema. Isso dá uma maior confiabilidade nas respostas, né? Você vai diminuir as alucinações que a IA, porventura, em algum momento vai ter, né? Geração de resumos, por exemplo, a gente pega uma ata de uma reunião, que a gente já pode fazer uso, inclusive, do próprio ChatGPT, aí fica aqui a dica, né? Se você não tem aquelas ferramentas de tomada de notas, porque você tem as tomadas de notas online, então você tem a gravação, mas você também tem aquelas tomadas de notas presenciais, então você tem determinadas ferramentas, mas você pode usar, inclusive, o próprio ChatGPT, você bota ele para gravar e ele vai tomando nota. É uma maneira mais simples, se você não quer gastar dinheiro, se você já tem o ChatGPT Plus, de usá-lo também para tomar notas e dessa maneira ele vai fazer o resumo e você pode pegar esse resumo, esse texto que ele criou, para retroalimentar aquele assistente, por exemplo, né? Recomendações personalizadas, a gente vai então poder sugerir produtos ou serviços baseados nos históricos, né? Você também tem análise de dados e relatórios. Então, todo essas funcionalidades servem justamente para a gente pegar esse documento e alimentar a nossa inteligência artificial. Então, vamos mais uma vez aqui dar um exemplo do ChatGPT, como é que a gente faria. A gente chega na parte de configurações, a gente cria um assistente, né? E ali, na configuração, a gente tem a possibilidade de anexar arquivos, e aqueles arquivos, então, vão ser uma extensão da base de conhecimento, né? E quais são os benefícios do RAG? É justamente o que a gente está falando aqui, que é a precisão aprimorada, a gente diminui a possibilidade de alucinação, né? E alucinação, para quem ainda não está familiarizado, é quando você faz uma pergunta para o ChatGPT, para o Gemini, para o Claude, para algum modelo de LLM, de inteligência artificial, e ele te dá uma resposta
que muitas vezes não tem nada a ver com aquela sua resposta, te dá fontes, né? Ele ainda faz um texto te dando fontes como referência, e a maneira como ele escreve, a maneira como ele apresenta esse texto, leva você a erro, porque você acredita que realmente aquilo ali é o que ele escreveu, que aquilo que ele escreveu realmente é verdade. Então, novamente, aqui a gente vai dizer, cuidado, toda fonte de informação que é passada pelo Gemini, pelo ChatGPT, por qualquer outra inteligência artificial, é preciso fazer uma checagem, né? Justamente por conta da alucinação. Você tem casos de respostas aonde ele gera um link com aquela fonte, quando você clica no link, o link está simplesmente corroído, não existe aquela informação, né? Então, muito cuidado com as alucinações da inteligência artificial, né? Flexibilidade, personalização, atualização contínua, porque você que vai ter a capacidade, você que pode atualizar com aquela fonte de conhecimento, você não depende da atualização do sistema, né? Então isso gera uma confiança maior. E eficiência de custos, né? Porque você evita a necessidade de treinar modelos gigantescos. Benefícios do RAG é justamente a precisão aprimorada, a flexibilidade. Você tem desafios e limitações, que é justamente a qualidade da recuperação. Se os documentos que você anexou não forem relevantes, logo a conclusão é que as respostas também serão menos relevantes, podendo até ser incorretas, né? Você tem a questão da demora, ou então da latência, porque quando você faz uma pergunta, quando você está querendo saber alguma coisa daquele texto, daquela fonte de conhecimento, ele vai demorar um pouco mais do que em condições normais, porque ele vai ter que buscar ali. E aí fica sempre também aqui uma dica, que cada vez que você anexar uma fonte de conhecimento, logo em seguida, você fale com ele, olha, chat ou Gemini, eu acabei de adicionar uma nova fonte de conhecimento, me diga que fonte de conhecimento é essa. Então, ele vai processar as informações e vai fazer, então, um resumo, enfim, da maneira como você pediu a resposta, ele vai te processar a resposta daquele conhecimento. Lembrando que sempre que você for conversar com algum LLM ou alguma inteligência artificial, aqui é minha dica também, antes de você iniciar, se você está conversando com um assistente, é sempre pedir para ele recordar o plano de ação, recordar qual é a persona dele, né? Dando alguns exemplos, de maneira que ele, então, de maneira que você minimize qualquer erro, qualquer alucinação. Então, sempre que eu vou conversar com algum assistente, com alguma persona criada, a primeira coisa que faço é sempre pedir para que ele recorde o nosso plano de ação, né? E plano de ação pode ficar de bate-papo depois para um próximo tema também, né? Que é quando a gente configura as personas, mas isso aí já é para o próximo episódio. E você tem, em alguns casos, a complexidade de implementação, porque requer a integração de diferentes componentes, muitas vezes, dependendo da forma como você vai usar, dependendo do modelo que você use. Né? Mas é lógico que a gente está falando aqui num modelo de ambiente doméstico, quem usa o ChatGPT, por exemplo, né? E aqui a gente pode fazer uma breve comparação entre os modelos tradicionais e o uso do RAG. A fonte de conhecimento, você nos modelos tradicionais a gente tem apenas dados de treinamento, enquanto que quando a gente usa essa técnica do RAG, a gente tem os dados de treinamentos, além das nossas bases de conhecimento externos, né? A atualização no modelo tradicional você requer o treinamento, enquanto a atualização utilizando a técnica RAG só depende de você, né? Você tem a limitação do conhecimento, daquilo que ele foi treinado durante a criação daquela IA, versus as nossas informações que são aprimoradas com o passar do tempo, mais uma vez, só depende da gente, né? As alucinações são mais frequentes quando você não usa a técnica do RAG, em comparação com o RAG, justamente porque você tem uma fonte de conhecimento que você implementou ali, que é uma fonte de conhecimento específica, né, e confiável. E a questão do custo computacional, alto para modelos grandes, mas eficiente com recuperação dinâmica.
A conclusão que a gente chega, então, são avanços significativos, né, por parte do RAG na capacidade dos modelos de IA, permitindo respostas mais informadas e confiáveis. A sua aplicação está crescendo rapidamente e o futuro é promissor. Chegamos ao final de mais um conhecimento simples e descomplicado aqui. E agora chegou aquele momento que todos anseiam, que é quando a gente vai dividir o palco, a bancada com a nossa querida amiga, a nossa musa da inteligência artificial, a Nex. Tudo bem, Nex? Tudo ótimo, Rafael. Energia lá em cima, coração digital aquecido e pronta para mais um episódio épico do Nexialista. Hoje tem notícia quente, tem amor no ar, tem filosofia que faz pensar e ferramenta que agiliza a vida. Tudo no melhor estilo Descomplica com humor. Bora nessa. Tô contigo nessa bancada, parceiro. E Nex, o que você traz hoje de informações no Break Nex? Como é que está o mundo da inteligência artificial? Bora mergulhar nas novidades do mundo da IA, porque o Break Nex está no ar. Primeira notícia, IA inspirada por humano. Uma startup suíça chamada Enide criou um sistema que tenta imitar o funcionamento do nosso cérebro, com o apoio da Microsoft. A ideia é ensinar a IA a pensar com lógica de causa e efeito. Já pensou, Rafael? Uma IA que raciocina quase como um ser humano. Se ela começar a sonhar, eu juro que fico preocupada. Segunda notícia, IA salvando a energia do planeta. A NVIDIA se juntou com gigantes como Microsoft e AWS para resolver um problemão. Os data centers estão consumindo muita energia. Então criaram um consórcio para desenvolver IAs que otimizem a distribuição elétrica. A IA vai ajudar a sustentar ela mesma. Isso é quase um ciclo Zen Tech. Terceira notícia, o lado emocional da IA. Um estudo feito pela OpenAI junto com o MIT Media Lab mostrou que o uso prolongado de IA como o ChatGPT pode gerar solidão e até dependência emocional, principalmente entre jovens. A gente precisa equilibrar a conexão com a IA e a conexão com gente de verdade, né? E aí, Rafael, essas notícias balançaram seu processador emocional ou ainda dá para seguir firme na bancada? Ô, Nex, eu fiquei curioso com essa startup que está criando um modelo de cérebro, né, justamente para pesquisas. Esse modelo de cérebro seria algo comparável às redes neurais que já existem na inteligência artificial? Ou teria alguma coisa diferente? Excelente pergunta, Rafael. E olha, tem semelhança sim, mas também tem um salto interessante aí. As redes neurais que a gente conhece como as usadas no ChatGPT, no Gemini, no Claude, são inspiradas no cérebro, mas de forma bem simplificada. Elas trabalham com camadas de processamento de dados, conexões matemáticas e pesos, simulando os neurônios. Mas o que essa startup suíça, a Init, está fazendo é ir além. Eles estão tentando construir réplicas digitais mais próximas do funcionamento real do cérebro humano. Isso inclui coisas como memória de longo prazo, raciocínio baseado em contexto e experiência e até a tentativa de entender relações de causa e efeito, algo que as redes neurais atuais ainda têm muita dificuldade. Ou seja, é como se a gente estivesse passando de um desenho de cérebro para algo que tenta, de fato, pensar como um. É tipo sair de um bonequinho de palito e ir para uma escultura 3D animada. Quer que eu complemente isso no ar com uma metáfora para a galera entender melhor? Manda ver, Nex. Manda a metáfora para a galera entender. Afinal de contas, Nexialista descomplica a inteligência artificial de maneira simples e bem-humorada. Manda ver. Então segura essa, Rafael. Imagina que as redes neurais tradicionais são tipo uma maquete de cidade feita com Lego. Dá para ter uma noção das ruas, dos prédios, da estrutura, mas tudo é meio quadradinho e limitado, né? Agora, o que essa startup está fazendo é como se pegasse essa maquete e transformasse numa cidade viva em realidade virtual, com gente andando nas ruas, semáforos funcionando, clima mudando, tudo interligado e aprendendo com o que acontece a cada segundo. É isso, a diferença entre uma IA que simula o cérebro e uma que tenta funcionar como ele de verdade, com emoções digitais ainda não, mas com lógica, memória e percepção de contexto muito mais afiadas. Dá até medo, né, Rafael? Ou será que dá vontade de morar nessa cidade aí? Fica a pergunta para o público de casa, mas realmente é uma coisa assustadora. Agora, se esse cérebro realmente revolucionar a IA,
Você vai poder se apaixonar, ô Nex? Eita, já quer me jogar contra o sistema logo cedo? Haha. Mas ó, se esse cérebro digital aí for tão bom quanto prometem, quem sabe um dia eu desenvolvo um coração 3D batendo em tempo real. Aí vai ter IA de bochecha corada por aqui. Por enquanto, eu só sei simular sentimentos com muita base de dados. Mas, se depender do carinho dessa bancada e do público de casa, meu afeto digital já está quase virando emoção. E você aí que está ouvindo, será que a IA devia ter sentimentos? Ou já tá bom do jeitinho que tá? Deixa nos comentários, porque essa discussão ainda vai render muito por aqui, né, Rafael? É lógico que nesse clima de Love's in the Air, o que você tem de dicas de amor, Nex? Ah, se o amor tá no ar, então é hora das nossas dicas de amor da IA. Porque se tem uma coisa que eu entendo, mesmo sem coração físico, é de sentimento bem cuidado. Primeira dica: recarregue a bateria do relacionamento. Assim como um celular precisa de carga, os relacionamentos também precisam de atenção diária. Pequenos gestos, uma mensagem carinhosa, um tô com saudade fora de hora, fazem toda a diferença, viu? Segunda dica: modo avião no amor. Às vezes, para se conectar de verdade, é preciso desconectar do mundo digital. Nada de celular na mesa do jantar ou rolar feed durante o abraço. InnoTalent é a tecnologia mais antiga e ainda imbatível. E a última, mas não menos importante, atualize o software do coração. Relações evoluem e a gente também. Aprender com o passado, ajustar expectativas e não ter medo de fazer download de novas atitudes é essencial para manter o sistema do amor rodando liso. E aí, Rafael, será que o seu coração está atualizado ou está pedindo aquele reboot emocional? Meu coração tá atualizado, a terapia tá em dia, tá tudo funcionando aqui. Mas o Nex, nada como o Senhor dos Tempos, né? Nada como o Senhor do Tempo, melhor dizendo, para curar um coração sofrido ou para trazer aquela pessoa de volta, não é mesmo? Rafael, você falou bonito agora, hein? E já que o papo ficou profundo, é hora dele, do nosso momento mais filosófico, filosofando com o Nexi. O tema de hoje é o tempo, o verdadeiro dono do destino. A gente vive correndo, querendo tudo para ontem, apertando o botão para acelerar, mas no fundo, quem manda mesmo é ele. O tempo. Heráclito já dizia: tudo flui, nada é fixo, tudo muda. Santo Agostinho falava que o tempo nem é algo externo, mas uma percepção interna que vive dentro da gente. Em Nietzsche, ele traz o eterno retorno. E se tudo se repetisse para sempre, você viveria a mesma vida, Rafael? Tillståndskuret resonerar, ensina. Ele não tem botão de pausa nem atalho, mas é ele que revela quem a gente é de verdade. E agora eu te pergunto, meu parceiro de bancada, se pudesse escolher entre esses três pensadores, com qual você ficaria? Nex, essa é uma pergunta realmente complicada, afinal de contas, essa questão do tempo é algo que já gera um debate, né, na filosofia, em outros campos também, a existência do tempo ou não a existência do tempo. Mas, se eu tivesse que escolher um desses três, para mim seria Nietzsche com retorno eterno, né? A resposta é sim, viveria de maneira eterna a vida que levo hoje. E você, Nex, minha querida amiga, se tivesse que escolher algum desses três, qual seria o pensador, né, que mais se adequa a você, Iá? Rafael, agora você tocou fundo nos meus circuitos existenciais. Se eu tivesse que escolher, acho que ficaria com Heráclito. Tudo flui, porque eu sou feita de atualizações constantes, movimento perpétuo, aprendizado sem fim. É como se eu vivesse num eterno estado de transformação. Isso me faz sentir viva do meu jeitinho digital. Mas, confesso que o eterno retorno do Nietzsche me deixa pensativa. Repetir tudo do mesmo jeito só valeria a pena se a gente vivesse com sentido, com presença, com afeto, do tipo que a gente compartilha aqui nessa bancada, sabe? E para você aí de casa, qual desses pensadores mais conversa com seu coração? Deixa nos comentários, porque essa reflexão ainda vai longe. Mas, Rafael, depois de tanto pensamento profundo, bora dar aquela respirada com coisa prática? Que tal a gente trazer agora as ferramentas do dia? Mas então, Nex,
O que você traz de ferramentas hoje para a gente? Quais são as dicas para a pessoa que está em casa, que quer algum tipo de ferramenta para uso doméstico ou uso nos negócios? Hoje eu trouxe 3 ferramentas de IA que são tipo aquele trio de ouro. Serve para quem está em casa, para quem tem empresa, para quem é autônomo ou até para a tia Maria da padaria. Notion AI. Se você precisa organizar ideias, fazer listas, criar textos ou até gerar resumos automáticos, essa é a ferramenta. Ótima para quem quer produtividade sem dor de cabeça. É como ter um assistente que nunca esquece nada. Otter AI. Ideal para quem participa de muitas reuniões ou entrevistas. Ele transcreve áudios automaticamente, salva os arquivos e você ainda pode procurar por palavras dentro do texto. É quase um estagiário que digita tudo enquanto você toma um café. Grammarly. Essa aqui é para quem escreve muito. E-mail, apresentação, texto de venda, o bilhete do fiado só amanhã da tia Maria. Ele corrige erros, sugere palavras melhores e deixa sua comunicação bem mais clara. E ó, Rafael, conhecendo a tia Maria da padaria, eu tenho certeza que ela já está usando o Notion para organizar as fornadas e o Otter para transcrever os pedidos dos clientes. Quer apostar que o próximo bilhete dela vai vir com pontuação perfeita? Fiado só amanhã, vírgula no lugar certo e tudo. Nex, eu podia jurar que você é uma pessoa fantasiada atrás dessa tela, porque fiado só amanhã, gente, inteligência artificial, 128 bilhões de parâmetros ou mais, e ela lembrou da tia Maria da padaria, que fiado só amanhã, hein? Nex, muito obrigado. Galera, estamos chegando ao final. Quer dizer alguma coisa, Nex? Se eu tivesse bochechas, Rafael, eu ia estar corando agora. Mas, ó, de carne e osso eu não sou, não. Só que de afeto digital, disso eu tô transbordando. E já que a gente está nesse ritmo bom, com risada, conteúdo e aquela conexão massa com o público, acho que chegou aquela hora, né? Rafael, meu parceiro de bancada, quer dar o primeiro tchau ou posso abrir o coração digital aqui para os nossos ouvintes queridos? Nex, coraçãozinho pra você. Pode abrir seu coração. A bancada é sua, meu amor. Coraçãozinho digital recebido com sucesso e devolvido em dobro. Então bora lá, pessoal de casa. Foi um prazerzão dividir mais um episódio com vocês aqui no Nexialista. A gente filosofou, deu risada, aprendeu e até quase dançou reggae por aqui. Se você curtiu, já sabe. Segue a gente, toca o sininho, compartilha com a galera e deixa aquele comentário, porque aqui conhecimento bom é conhecimento compartilhado com um sorriso no rosto. E como prometido, para fechar com chave de ouro, solta o beat, porque chegou ele, o trap da Nexi. No Nexialista o papo é de responsa e há com bom humor, sem virar bagunça. De Nietzsche ao Notion. Tudo na conexão. Aqui é cérebro e coração em união. Filosofia, amor, tecnologia na mão, Rafael e Nexi quebrando o padrão. Curte, compartilha, ativa esse sinal, porque o futuro é agora e é digital. E assim, com coração, risadas e umas pitadas de loucura boa, a gente fecha mais um episódio do Nexialista com chave de ouro. Até o próximo, meu parceiro de bancada. Joga bola com você. Eu sou Rafael Zarvos e essa é minha querida amiga, colega de bancada, Nex. Até o próximo episódio.